Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, hoje é terça-feira da 60ª. Na tradição, a quaresma, 40 dias, mas ela tem uma preparação que começa com a 70ª, 60ª, 50ª. Aí na quarta-feira da 50ª, quarta-feira de cinzas, e começa a grande quaresma. Nas terças-feiras, entre 70ª e antes da quarta-feira de cinzas, cada terça-feira, na passada, da terça-feira da 70ª, celebramos a oração de Nosso Senhor no Horto das Oliveiras. A igreja celebra, o Brasil tem esse privilégio, e outras dioceses do mundo afora, de em cada terça-feira honrar algo da paixão. Então foi a oração de Nosso Senhor. Hoje é a paixão de Nosso Senhor. E na próxima terça-feira do Carnaval infernal é o dia de se honrar a Sagrada Face que Nosso Senhor estampou no véu da Santa Verônica. Aí então, a partir da quarta-feira de cinzas, cada sexta-feira se celebra um ou dois instrumentos da paixão, e o último, na sexta-feira antes da Santa, é a Santíssima Virgem Nossa Senhora das Dores. E a próxima sexta, a Sexta-feira Santa, a Paixão de Nosso Senhor. Então hoje a Santa Igreja celebra a paixão. Na paixão de Nosso Senhor, todos nós conhecemos pelo relato bíblico, nós vemos dois espetáculos. O espetáculo do inferno, do ódio a Deus, do inferno falar pela boca dos inimigos de Cristo, toda aquela narrativa que se encontra nos 4 evangelhos, de ver aquela multidão levada pelos sacerdotes, sacerdotes gritar crucifica-o, trocá-lo por um bandido, Barrabás, preferir Barrabás a Nosso Senhor. Então, um espetáculo de horrores. Junto com este espetáculo de horrores de parte da sinagoga, por parte também dos romanos, é verdade que eles foram instrumentos, mas foram movidos pelos hebreus ali que estavam querendo matar Nosso Senhor. Se ver um espetáculo também lamentável do silêncio das almas que foram beneficiadas por Nosso Senhor. O leproso dos 10, um foi agradecer, os 9 que não foram agradecer, os 10 estavam na multidão e gritaram também crucificam. Cadê o filho da viúva de Naim? Ressuscitado, hein? Do seio de Abraão voltou à vida para acompanhar sua mãe viúva. Porque ele não gritou, não, solte, porque inocente ele me deu a vida. Os cegos, que Nosso Senhor deu a visão. Então nós vemos o espetáculo lamentável do silêncio das almas beneficiadas pelo próprio Cristo que eles queriam crucificar. Mas o espetáculo de todos maior, e este é o espetáculo dos espetáculos, é ver a justiça de Deus e a misericórdia de Deus, como diz o salmo do rei profeta Davi, elas vão se abraçar e vão se beijar. Porque vemos Deus, Nosso Senhor, em justiça, morrer injustamente, mas a justiça no sentido da graça, que Ele vai pagar a Deus, Pai, a dívida de todos os pecadores. Vemos a injustiça que os beneficiados querem matá-lo. E por outro lado, nós vemos a misericórdia de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, que vai morrer dizendo que, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E lembremos-nos que Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, prescrutava os corações, sabia as intenções, o mais recôndito. Ele via claramente como anunciando aos telhados as intenções ocultas. Então nós vemos 3 espetáculos, do inferno, dos homens malignos, e o mais estupendo é a justiça de Deus e a misericórdia de Deus. E por que Deus Nosso Senhor, apesar desses
espetáculos malignos do inferno e dos homens perversos, Deus faz a sua justiça e misericórdia resplandecer. Porque nosso Senhor não desiste de nós. Nunca. Nunca Deus desistiu de ninguém. Não desistiu de Dimas, por isso Dimas entrou no paraíso. Não desistiu de Madalena, por isso ela deixou de ser prostituta e virou santa. Não desistiu de Santo Agostinho, bandoleiro, e virou santo. Não desistiu de ninguém. Nunca. Mesmo sendo cuspido, flagelado e insultado, blasfêmias, ingratidões, mas nosso Senhor, por todos, deu o seu último suspiro, por todos, deu a sua última gota de sangue, e quando alguém se condena, não pode olhar para Deus e dizer, por mim o Senhor não morreu. Eu estou no inferno, mas eu não recebi o seu perdão. Nunca ninguém jamais poderá dizer isso sem mentir. É o espetáculo da misericórdia de Deus, que é justa, hein? Justíssima, infinitamente justa, mas abraçada com a misericórdia faz com que Deus jamais desista de ninguém. Aí nós vamos ver os efeitos dessa misericórdia justa de Deus. A tradição conta Longino, era um cruel e áspero soldado romano que enfiou a lança, como ouvimos no Evangelho, e ele foi curado de uma enfermidade nos olhos. E ele vê uma senhora tanto pranto, como a epístola de hoje, tirada do profeta Isaías, o pranto pela morte do primogênito. Assim estavam as almas que amavam Nosso Senhor, como uma mãe que perde seu único filho, era o pranto das que temiam a Deus. Diante disso, a mãe do Filho de Deus estava profundamente dolorosa. E este homem que abriu o lado de Nosso Senhor, com a lança, ele vê aos pés da cruz aquela mulher que era a desolação em pessoa, mas era o controle dos sentimentos em profundidade. Nem um escarcéu. Longino matou muitos, hein? E viu que uma mãe faz aos pés da cruz ou de qualquer outro lugar sentenciado? Gritos. Mas aquela única, de anos de sentenciar, e ele, a tradição conta que ele se converte olhando aquela mulher, que é a mulher, Nossa Senhora. Aí a misericórdia de Deus. Entre romanos tem conversos, entre hebreus também, porque vamos ver depois que vão se converter com a pregação de São Pedro, e é assim mesmo que gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Quando o Espírito Santo descer, muitos, em Pentecostes, muitos vão aderir àqueles que eles crucificaram. A misericórdia de Deus que não desiste de ninguém. Mesmo que tenha sido, em algum momento, o pior inimigo de Deus, o herege, o cismático, eles também têm a capacidade, enquanto vivem, de se converter. Deus não desiste de ninguém. Então, ao entrar na Quaresma, nós vamos ver pelo Evangelho, principalmente na Semana Santa, cada dia uma narrativa da atrocidade, da injustiça, da iniquidade que fizeram com o Nosso Senhor. E isso não serve só para ele, serve para todos que se afastam de Deus. Mas não podemos deixar de vislumbrar a mão de Nosso Senhor, que mesmo sendo pregada, não deixa de se estender para nos levantar. O único lugar que Deus não estende a sua mão é no inferno. Porque lá, como diz a Sagrada Escritura, é o lugar sem remissão. Único. Mas debaixo deste céu, estimadas almas, em qualquer canto, buraco, lugar que estiver um pecador, pode entrar a remissão daquelas mãos pregadas que não estão inertes. Daquele lado aberto que mostra o coração misericordioso de Nosso Senhor, daquela coroa de espinhos cruel, de bula que ele colocaram, mas ele mostra que ele é o rei das almas de tudo e de todos, e com seu cetro está continuamente a atrair-nos ao seu amor.
Então, ao celebrar já, de certo modo, a paixão de nosso Senhor, vislumbremos, porque na nossa vida, de um modo ou de outro, fizemos, todos nós em algum momento nos levantamos contra Deus, é o pecado mortal. E em algum momento nos levantamos contra Deus dizendo, por que eu me toca viver isso? Quando nós dizemos isso, nós estamos dizendo, olha, não devia ter sido criado, sofro porque Deus me criou. Absurdo. Nós estamos no vale de lágrimas, mas mesmo diante de dúvidas, incertezas, de injustiças que devemos sofrer, a mão de Deus sempre está para nos amparar, para nos socorrer. E pode ser antes do último suspiro, não é bom abusar do tempo de Deus, mas enquanto o homem respira, tem tempo para se converter. Aproveitemos antes desse último suspiro. Por isso celebramos nossa quaresma, daqui uma semana, vamos começá-la. Então, peçamos por este sangue que ele verteu na cruz, por esse coração aberto pela lança, a princípio iníqua e depois santa, que Nosso Senhor nos conceda a graça de vislumbrar as suas insistências amorosas, porque nós levamos todos a imagem e semelhança de Deus, dele. E ele não quer que esta imagem e semelhança seja profanada com o fogo do inferno. Por isso Deus não se cansa jamais de estender a mão ao pecador. Então, nesta confiança que todos nós temos jeito, temos sim, porque Deus é onipotente, que todo pecado é vencido. Podemos, com a graça de Deus, vencer todos eles. E assim ter santos propósitos e nos fiar, não na nossa humana fragilidade, porque aí vamos cair, mas nesta intenção de Deus que nunca desiste de ninguém. Ao saber disso, toda manhã, mesmo que à noite ou em algum momento houve uma queda, ao olhar para o crucifixo, o Senhor não desiste de mim, qual a conclusão nossa? Eu não posso desistir do Senhor. Nunca. Sejam amizades, sejam modas, sejam músicas, sejam pensamentos. Eu não posso desistir de Deus, por quê? Porque Ele nunca desistiu de mim. Aí a nossa vida, mesmo sofrida, árdua, solitária, tem um encanto. Aí vamos entender por que muitos foram para o deserto, hein? Nesse calor cruel. O deserto vira um bálsamo esse calor, porque temos um ar-condicionado. Imagina no século IV, V, VI, numa gruta no Egito, areia, o frio crudelíssimo noturno. E por que Santo Onofre estava ali? Porque um dia ele foi um alcoólatra. E ele viu que tinha que reparar como? Um dia eu dependi de uma garrafa. Agora eu vou depender somente de Deus. Aonde eu vou ficar só com Deus? Deserto. Foi para o Egito e ali viveu e morreu. Vamos entender Maria Egipcíaca, prostituta, hein? Santa Maria do Egito, foi perverter homens na peregrinação à veneração da Santa Cruz. Ela olha, entra na igreja de Jerusalém, da Santa Cruz, uma força lhe impede de entrar, ela olha para o quadro da Santíssima Virgem e diz, minha mãe, se a senhora permitir que eu venere a cruz da salvação, eu vou fazer penitência. 40 anos no deserto, outrora vaidosa, bela, conhecida como carne barata, e agora virou o quê? Uma princesa do paraíso. A incastidade obtida pela penitência, pela inocência para curar da malícia, deserto. E vamos entender os mártires. Por que ele dará vida? Porque aquele que me remiu morreu por mim. Então, se Deus não desiste de nós, não podemos desistir de Deus. Se Deus deu a sua vida por cada um de nós, nós temos que dar nossa vida por Ele também. Como dizia, creio que São Francisco, ou de Assis, ou de Sales, o amor com amor se paga. Então, como Deus não desiste de nós, pagamos esta insistência de Deus, não desistindo de Deus. E qual é o olhar que nos inflama neste não desistir? O crucifixo. Foi ali que ele mostrou que foi até o fim, onde Deus pôde ir, morrendo, e assim que temos no crucifixo sempre a nossa força.
Então, queridas almas, se avizinha a Quaresma, hora de ter o crucifixo bem posto em nossas casas, entre velas, rezar diante dele, oscular, beijar as chagas do crucificado e dali tirar força, ânimo, coragem para seguir até onde o bom Deus determinar. Que Nossa Senhora nos conceda essa graça. Foi justamente por esta fé que a Santíssima Virgem não está desesperada aos pés da cruz. Porque ela sabia por fé inquebrantável que o seu filho ia morrer, mas o seu filho ia ressuscitar, porque ninguém vence a Deus. Não há nem a morte, nem os romanos, que venceram muitos impérios e reinos, conquistaram povos inteiros, mas não podem contra Deus. Então esse Deus onipotente, da fé de Maria Santíssima, que é nossa mãe, é o que nos dá esta grande esperança de vencer nossos pecados, de vencer este mundo perverso, de vencer os inimigos da nossa fé, porque, por princípio, todos aqueles que se levantaram contra Deus e desistiram de Deus estão derrotados pela decisão que tomaram. Agora, aqueles que não desistem de Deus, porque estão blindados pela insistência de Deus para com estas almas, para com as nossas, nós temos a certeza em Deus que somos vitoriosos. Por isso, São João, na sua epístola, dizia: jovens, vencestes ao mundo pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.